sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. A minha vida de festas foi mais festa da cultura, foi festa do carnaval, festa da congada. Eu nasci na congada, né? A minha família é uma família congadeira. Na minha família, assim, ela é primeiro do terno mais antigo em exercício em Uberlândia, que é do Conto Sainha. Minha mãe foi uma das primeiras madrinhas do Conto Sainha, assim, que o Conto Sainha teve um momento, uns responsáveis, por isso ele é também, por essa característica, é o mais antigo. Depois ele teve uma retomada com a família que é essa minha família, que era o Sr. José Rafael. Então, nessa fase do Sainha, com o Sr. José Rafael, minha mãe foi uma das primeiras madrinhas. Minha mãe que fez que ajudou a fazer a bandeira, bordar a bandeira. Então, assim, eu sou de uma família congadeira. Mas eu nunca tinha saído assim como bandeireira, era só como acompanhante no Congo Sainha. Então no Congado a gente tinha umas coisas muito boas, assim, tem uma lembrança muito gostosa da minha avó, Dona Maria. Minha avó teve também muitos nomes. Ela falava pra gente, eu fui educada, falando que ela chamava Maria Honória de Jesus. E aí a gente até brincava uns com os outros, porque ela era muito, muito boa. Minha avó era muito boa. Eu não lembro da minha avó com problema com alguém. Então, assim, aí minha avó levava uma tal de uma matula, né? Era uma comida, ela ficava a noite toda fazendo comida. E aí carregava essa comida. E nós, tanto de menino, né? Porque era comunidade familiar, a gente ia atrás do Conto Sainha. Então eu não era dançante no Conto Sainha, eu era acompanhante, né, da minha mãe, junto com a minha avó e tudo, principalmente pelo fato de ser do terno ser de alguém que era familiar também. E meus primos saíam no terno, né? Então eu não. E aí, com torno entre esse período que a gente foi para o Saraiva, né, mudou para o Saraiva, 8, 9 anos, eu fiquei observando uma festa de congada, eu nessa faixa etária. Parece que assim, foi a primeira vez que eu vi um terno, e esse terno chamado marinheiro. E eu fiquei encantada com o marinheiro trançando fitas. Então parece assim, eu desde pequena eu ia no congado, mas parece que foi um despertar e um apaixonar. Eu me apaixonei pelo marinheiro. Eu sou uma apaixonada pelo marinheiro. Então eu combinei com a minha mãe, ela continuou no Congo Sainha, mas eu fui ser bandeireira, dançante no marinheiro. O terno tinha a sede perto do Congo Sainha, que era Congo Sainha era no que a Jonaves hoje chamava Buenos Aires, que a gente falava. Passava a estrada de ferro também, né? Então, a sede do marinheiro era lá perto também, numa travessa que tem lá. Então ficava fácil também para minha mãe ter essa mobilidade, né? Porque ela, assim, por conta de mim, ela também não ia abandonar o Sainha. Não ia naquele momento. Mas aí, o terno marinheiro é um terno que teve algumas idas e voltas, algumas paradas. Então, assim, uma pessoa assumia ele, de repente ela não assumia mais, aí ficava um ano parado. E aí a minha mãe falou, nossa, mas você gosta tanto do terno, né? Um dos capitães chamou ela, falou, não, Dolores, vem me ajudar, vamos assumir o marinheiro, né? Você gosta muito, você tem muita experiência. Era o capitão Odebrair. Então aí a sede do marinheiro foi nesse ano na Rua Ipiranga, né, a rua da marca da minha vida. E aí o Odebrair ficou com o terno 1 ano. E falou que não, que era assim, porque realmente, gente, para quem conhecer, sentar um dia, saber a história, saber quais são os enfrentamentos que a gente tem, se você não amar muito, se você não tiver o respeito, se você não tiver a fé, a gente desiste. E aí minha mãe falou, sabe uma coisa? Não, aí o presidente da Irmandade, o Sr. Denis, falou, olha, o Odebrair veio cá, me entregou o terno, porque o terno ele foi fundado pelo pai desse presidente, o Sr. Elias Nascimento. Então, ele falou, nossa, aí, quando o terno ia parar, então você tinha que devolver o terno pro Sr. Denis. Então aí ele chamou minha mãe e falou, nossa, porque você ajudou o Odebrair e deu tão certo, você não quer assumir o terno? Aí a minha mãe assumiu o marinheiro.
E desde então ele está na nossa família. Isso foi meados de 80, os meados dos anos 80. Então, desde então, o Terno está na nossa família. Então, aí minha mãe assumiu, convidou algumas pessoas para ser capitão, para colaborar com ela, e convidou umas pessoas para ser madrinha, mas aí eu deixo, então, de ser da bandeira e passo a ser madrinha. Pode rir. Você quer ir lá? Não? Não vai. Sabe por que tu fala? Igual conversar igual mais cedo. Aí se tu vai mudar assim, ali até. Nós somos juntos, né? Oi, qual é a hora? Eu queria o... Nós somos 2 ternos, Marinheiros, aqui em Uberlândia. Tem Marinheiro de São Benedito, Marinheiro de São Benedito e Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. Né? Nós somos Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. E assim, esse encantamento que eu tive com o marinheiro, eu tenho certeza também que faz parte da minha raiz congadeira. Foi um despertar. E despertou com o marinheiro. Poderia ter despertado com o Sainho, poderia, né? Mas despertou com o marinheiro mesmo. E aí, então, a gente assume um marinheiro. E nesse período também, a gente também sempre foi muito carnavalesco. Então, assim, o carnaval, o futebol e o congado sempre tiveram muito presente nas nossas vidas. Assim, eu fui educada quanto lazer em campo de futebol. Assim, nesse período que moramos em Belo Horizonte, minha mãe era atleticana, mas o Uberlândia Esporte Clube corria nas veias dela. Assim, ela falava, primeiro eu sou o Uberlândia Esporte Clube. Mas assim, no geral, né? Então, quando a gente morou em Belo Horizonte, nosso lazer era ir pro campo. Eu pequeno, né? Com 7 anos, ela levava pro campo de futebol, ver o futebol. E aqui em Uberlândia, também ela foi jogadora de um time feminino que o Uberlândia Esporte teve muito antigamente, lá no Juca Ribeiro. E aí ela foi jogadora nesse time e sempre foi uma torcedora fervorosa, né? Ela tinha uma charanga, chamava Verde que te quero verde, e a gente sempre juntos, né? Para poder tocar nos jogos do Uberlândia Esporte. E aí essa charanga virou um bloco carnavalesco, né? Então, um bloco Verde que te quero verde. Então, assim, ela fundou esse bloco. E aí a gente dançou por alguns anos no Carnaval de Rua de Uberlândia. E aí eu era porta-estandarte, que no bloco não tem porta-bandeira, tem porta-estandarte. Eu era porta-estandarte do bloco. Então, assim, meu processo de vida, ele é todo nesse emaranhado, nessa maravilha que é viver a cultura, né? E principalmente envolvida com a cultura afro-brasileira. A gente já viveu muitas questões por vivenciar, né, esse processo. Eu sou muito feliz quando as pessoas hoje me convidam para falar sobre o congado em diferentes espaços, porque nesse período que eu era criança, por exemplo, que eu estudava no Honório Guimarães, o Honório Guimarães é muito próximo da Igreja do Rosário. E a festa do congado, quando eu era menor, ela era em novembro, não era em outubro, ela era em novembro, né? Nesse período que eu dançava e que eu estudava no Honório Guimarães. E aí, esse período é o período de provas bimestrais. Eu não falava que eu era do congado, porque eu percebia a fala das pessoas, dos outros alunos, e a não defesa dos professores, ou pelo menos o silenciamento. Aí eles começavam a comentar sobre a festa, falavam, nossa, a festa dos pretos, inclusive lá no espaço do Litz, a gente escutava muito as pessoas falarem que eles não falavam festa do congado, falavam a festa dos pretos. Então, aí eu não falava que eu era do congado.
E aí, para mim não ter que falar, eu ia na segunda-feira fazer prova, sabe? E aí, aquele batido do congado na minha cabeça, e eu fazendo prova, e aí a minha mãe sempre falava, olha, se você quiser eu vou lá. E falo, não, eu não quero, mãe, porque quem vive o preconceito lá vai ser eu, a senhora não vai poder fazer nada aqui, né, daqui. Hoje a gente descobre que a gente pode ir na escola, falar sobre a vivência da gente, que precisa, mas assim, as leis precisaram de mudar muito para isso, né, acontecer. Outra coisa também que eu me lembro muito da questão do preconceito, isso no Honório Guimarães ainda, com relação ao cabelo, né. Foi um dia chuvoso em que choveu na hora que a gente foi sair da escola. Então, a gente, quando foi, não tinha chovido. Então, e aí eu e uma amiga e outras amigas, mas nós duas, as duas únicas negras, esperando. Aí um menino veio e falou para nós assim, vocês duas, falou assim, para a turma, a Verinha e a Antônia podem ir, porque o cabelo delas não entra chuva. Então não vai molhar. Então quer dizer, é só o cabelo, que o nosso corpo não existe. Eu estava falando que o nosso corpo não existe. Além de falar que o nosso cabelo era algo que era impermeável à água, né? Nosso corpo não ia sentir a chuva. Então, nós não temos corpo. Mas assim, me marcou muito e me chamou a atenção desse corpo negro na sociedade, sabe? Que corpo é esse que está aí nessa sociedade, mas que ele fica invisível até a chuva? Então, essas questões me chamam a atenção e me deram força para poder buscar visibilizar esse corpo, achar caminhos para visibilizar esse corpo. E aí, através da educação e cultura de São Mafó, a educação que foi desde a infância, que eu fui inserida desde a gestação da minha mãe, e a cultura que também está hereditariamente na minha história. Eu sou rezadeira de terço, eu acredito muito na energia da reza do terço todos os dias. Tem alguns dias que eu ando deixando, mas eu sinto que eu sou muito, que a minha vida, fico muito mais tranquila quando eu consigo praticar a reza do terço todos os dias. Eu sinto muito bem na missa, sabe, assim. Eu gosto muito de ir na missa e tenho uma ligação tão grande com Nossa Senhora do Rosário que eu posso ir na missa todo domingo em outro lugar. Mas pelo menos uma vez por mês eu tenho que ir lá, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, olhar para o rostinho dela. Sabe, assim, existe uma necessidade espiritual em mim de ir lá, naquele espaço, naquela igreja, que talvez não seja nem olhar para Nossa Senhora, mas estar naquele espaço. Eu acredito talvez que seja isso também, que é o espaço onde eu passei em vários momentos da minha vida. Vários momentos de diferentes formas, para pedir, para agradecer, né? Então, assim, eu penso que também seja um lugar, né? Que cada lugar tem um significado, né? Então eu acredito também nisso, que não é em qualquer lugar que você está que você vai se sentir tão bem, tão contemplado. Então é isso, assim, a minha religião hoje é católica, mas eu não deixo de jeito nenhum de acreditar que o espiritualismo, que nós somos eminentemente energia e que essa energia dos espíritos, dos nossos ancestrais, amo acreditar que, por exemplo, que a minha mãe está aqui feliz de ver a gente, de eu ter a oportunidade de falar, que ela está feliz quando eu coloco o marinheiro de novo na rua e que tem pessoas hoje que podem colaborar, né? Por exemplo, o que vocês viram esse ano não é a mesma coisa da forma que eu conseguia sair com o marinheiro. Minha mãe faleceu em 2007
Eu falo muito assim, para me exemplificar, para as pessoas entenderem. A festa do Congado, ela já sabia que a próxima ela não ia. Por isso que eu te conto que ela tem uma espiritualidade muito fortalecida. Então ela me chamou, eu morava então no Santa Mônica, mais no alto. Ela falou, minha filha, queria que você fizesse a festa lá na sua casa esse ano. Aí, assim, naquele momento eu não entendi por quê, mas eu respeitei ela. Ela explicou que ela estava cansada, que depois ficava muita coisa e que eu não tinha muito tempo, mas aí na minha casa depois dava tempo de eu arrumar aos poucos. No dia da festa ela falou para nós assim que não ia descer com ela. E aí a gente não saía, porque ela lança referência. Aí alguém desceu de carro, né, e falou que ela estava sentada lá na porta fumando cachimbo. Aí nós descemos com o terno. Eu lembro que esse ano nós chegamos muito tarde, acho que nós fomos o último terno a passar na porta da igreja. Nós descemos com o terno. Outra coisa que ela tinha falado, que ela falou, nossa, essa bandeira aqui, ela já tá meio desgastada, né? Então antes, o Marco Aurélio podia fazer o que faz um amigo nosso, um amigo dela, apaixonado nela também, o nome dele é Marco Aurélio. E aí ela falou, mas ela é tão bonita essa bandeira, eu tenho certeza que o Marco Aurélio não vai conseguir fazer uma tão bonita quanto. Aí ele falou para ela, eu vou fazer, Dolores, uma mais bonita ainda. Nós descemos com o terno, entregamos a bandeira para ela, né, porque a pessoa foi no carro. Ela não viu a pessoa, viu que ela estava lá de fora, nós entregamos a bandeira para ela. E mostramos, né, falamos, nós estamos com a bandeira nova. E ela falou que ficou mesmo mais bonita do que a outra. E aí ela falou que não ia, aí nós falamos para ela, nós, eu e os capitães, só não falamos, não tem. Então Maria esse ano não vai da igreja. E ela falou, eu não estou aguentando. E ela estava doente, nós não sabemos. Assim, a gente não entendeu nada, sabe? A gente não estava entendendo. Nós, enquanto família mesmo. Enquanto ela não foi lá dentro, trocou de roupa, ela falou, não, mas eu vou de ônibus. Vocês podem ir que eu vou de ônibus, que vocês vão a pé. Aí, não, nós chamamos um táxi. Não, eu vou de ônibus. Eu estou falando que eu vou. Então, assim, a gente já conhecia ela. Aí nós descemos, mas quando a gente chegou lá, ela já estava lá. Lá embaixo tem muita gente que não quer que o marinheiro desce. Nós estamos descendo na força, na raça, na nossa fé. Então vamos prestar atenção, vamos cantar bonitinho, vamos prestar atenção que hoje é dia de fé. A festa nossa está envolvida na fé. E a gente tem que descer com fé, porque senão chega lá embaixo e vai dar problema. Então vamos prestar atenção, vamos responder as cantigas, porque eu estou cantando umas cantigas para quebrar a demanda mesmo. Para quem entende sabe que eu estou querendo quebrar a demanda. Então vamos embora, todo mundo junto. Posso pra cá, logo,
eu fui convidada para ir para o CEMEP, que é o Centro de Formação, né? E era dividido por núcleos, e núcleos de direitos humanos. E aí lá também tinha uma pessoa branca, né, que se achava expert em questões afro-raciais. E nós éramos 2 negras lá no núcleo. Aí eu falei, gente, mas não faz sentido. Não que a gente, mas nós queremos falar por nós. A gente quer falar de mulheres, aí tinha um homem também, aí de mulheres elas falavam sobre essa concepção. Não, mas quando a gente for falar sobre as questões além de direitos humanos sobre mulheres, é bom que seja nós, mulheres. Mas na questão do negro, não era bom que fosse nós, negras. Sabe assim? E esse trem tá meio esquisito, não tá muito bom, não. Aí conversei com essa outra menina e aí nós pedimos, eu falei, sabe o que nós precisamos? É de ter um núcleo que trate especificamente da questão racial. Porque a gente foi percebendo toda essa questão de efetivação da 10.639, então aí fomos na secretária, as 2, e ela, a secretária excelente, né, democrática até. Falou, mas quem que vai coordenar o núcleo? Essa é a pergunta que nós ouvimos. Ué, nós somos as 2 aqui, nós queremos que seja gente. Ah, mas nós não podemos assumir, ter mais funcionários no CEMEP. Aí eu olhei para Maria Isabel e falei, Bel, vamos. Então, se o problema é esse, vamos só nós 2. Não tem problema não. A gente divide e vamos só nós 2. Ela chamou depois, a menina que coordenava, essa menina que coordenava o núcleo, convidou uma outra pessoa, não negra, do núcleo, e falou, olha, vocês vão precisar da fulana para ajudar vocês. Ué, tudo bem. Quem que vai ser a coordenadora? Ah, não, isso aí vocês resolvem entre vocês. Então, assim, teve que então ir, sabe, assim, e olha, num governo democrático, numa pessoa assim, uma secretária, a gente vê há muitos anos na luta pela questão principalmente da questão da mulher, né? Tem como foco principalmente a questão da mulher e a questão da social. Quando eu vivi isso, eu fiquei pensando, gente, então não tem lugar que você não vai achar isso não. Em todo lugar você vai achar, porque não tem condição um negócio desse. Aí nós ficamos no núcleo, ficou muito bom, foi de novo um dos melhores trabalhos. Outro detalhe, todos os outros núcleos, na sua fundação, teve um advogado da secretaria para constituir, para escrever. Nós tivemos que fazer a constituição do núcleo, o documento de constituição do núcleo. Vamos fazer. Aí tivemos, nós somos conversar, convidamos o pessoal da comunidade, que são profissionais da educação, para ajudar a gente. Fizemos um grupo, sabe? Professor Benjamin, professora Glaucia, sabe? Fizemos um grupo e a gente montou assim numa semana isso. E aí levou, aí tem que ver se vai passar pelo. Assim, passou. Aí, uma coisa que nós ouvimos também é assim, vai demorar para vocês redigir, enquanto não ficar pronto, não tem jeito de fundar o núcleo. Então, eu fiquei coordenadora do núcleo, não sei eu, a Maria Isabel é professora de português e literatura no município, a Carmen Lúcia, professora de história, não sei se talvez vocês conheçam ela, e o rapaz também foi para o núcleo, mas ele era coordenador dos professores de ensino religioso, e eu achei que foi bom também. O núcleo de educação das relações étnico-raciais era mais adequado ele estar do que no núcleo de direitos humanos. Mas foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu trazer esse diálogo também de diferentes religiões, o diálogo a gente via muito e incomodava a gente a questão do eu sou dessa religião, sobre essa eu não falo. Então, assim, a luta dele sempre foi muito de tirar essa coisa que o ensino religioso não era para falar, não era de religião. Era de uma discussão muito mais ampla do que questão de religião, né?
espaço que nós da comunidade negra temos um carinho muito grande, que ele também é resultado de uma luta, de diálogos muito profundos da comunidade negra com a universidade, com a prefeitura, né? Então, é um lugar que a gente tem um carinho especial. E me incomodava muito ver o Graça não funcionando. Ficou o pessoal da coordenação da arte, né? Tinha a capoeira, sardinha. Então o espaço não estava sendo usado para a questão aquele que foi a luta dele ser criado. E isso me incomodava muito, porque aí o Graça, na verdade, ele ficava fechado, né? Assim. E aí eu fiquei assim, eu comentei um dia com a professora lá da universidade, falei, nossa, quando eu aposentar, eu quero ver se eu consigo ajudar o Graça ser o que ele foi proposto para ser, né? E aí, essa professora Vânia Bernardes, ela conversou, assim, informalmente com o professor Molina, né? Assim, comentou que eu tinha comentado isso, né? E ele me chamou para ir lá, para ir conversar, mas eu ainda não tinha, então eu faltava seis meses para me aposentar. E nesse, hoje não tem mais, né? Nesse período ainda foi em 2017, né? Na verdade o convite foi feito em 2016. 2016, porque eu aposentei em julho de 2017. Então aí eu fui coordenar o Graça, né? Aí conseguiu uma pessoa maravilhosa, Felipe Santana, da arte, ele era do curso de arte. E aí, assim, nós trabalhamos muito. A gente trabalhou muito mesmo para tentar reorganizar. Aí, durante esse período, fez a regulamentação do espaço, que ainda não tinha. Então, teve um empenho muito grande da gestão da DICUT, sabe? Então, teve, nesse início do Graça, aí que eu participei enquanto comunidade, o Graça funcionou e funcionou como é hoje, né? Então, assim, aí quando o Molina me convidou, ele já tinha feito uma manutenção, uma pintura, sabe assim, já tinha mudado pelo menos a estética do espaço, né? Primeiro eu quero agradecer, muita gratidão ao universo, a você, que trouxe vocês, as minhas ancestrais, que chegaram no coração de vocês, de me dar essa condição de estar aqui, que poderia ser N pessoas, né? Mas eu estou muito honrada de ser eu, né? Muito mesmo. Então eu queria dizer para todos e todas que eu sou muito grata. E eu queria dizer uma outra coisa da minha fé. Convidar as pessoas que se redescubram
através da fé. A humanidade da gente, esse ser humano que a gente pode ser, ele é muito melhor quando ele tem fé. Aí não estou falando de religião, estou falando de fé. Pode ser até fé em você mesmo, entendeu? Fé que você pode construir algo, mas de acreditar, sabe? De acreditar e que existe... não faz sentido, parece para mim, que talvez faça para outras pessoas, que daqui a pouco eu posso cair e ir embora para outro plano. Assim, se não existir a fé. Então eu não consigo acreditar que eu só sou essa matéria que de repente vai para debaixo da terra, né? Então eu acredito que a gente precisa eu queria convidar as pessoas para buscar entender, conhecer, acreditar. Queria dizer que se alguém quiser uma referência de fé, procure Maria. E aí, por exemplo, eu fui muito questionada. Essa Nossa Senhora... E eu não estou preocupada com a etnia de Maria, não. Então, se alguém acha que a etnia de Maria, que luta pela questão racial, tem um tanto de Marias negras também, né? Tem um tanto, né? Mas a questão de Maria, sabe assim? Outra questão é a questão de família. A sua família consanguínea e a sua família... Porque as pessoas que convivem com você também é sua família. Porque, tipo, eu penso que lá no trabalho, cada um no trabalho, a gente acaba convivendo, às vezes, muito mais do que com essa família consanguínea que a gente tem, né? Então, que as pessoas que estão no entorno da gente são muito importantes, né? E que a gente consiga valorizar a importância. Outra questão que eu não posso deixar de dizer é não ao racismo. Isso dói, isso machuca. O racismo destrói muita coisa que a gente podia estar numa outra caminhada e a gente tem que ficar lutando contra alguma coisa que você nem entende por que está isso na cabeça das pessoas, sabe? E no agir, no fazer. Então, assim, a gente tem que lutar. E aí, assim, essa frase que já está muito aí, não basta lutar contra o racismo, você tem que ser antirracista, né? Então, a gente buscar, sabe? Um olhar específico, principalmente para as mulheres negras. A gente tem histórias, se você fosse conversar com qualquer outra mulher negra, você ia achar essas histórias de muitos desafios, sabe? Então as mulheres negras precisam de um olhar diferenciado para elas, porque as questões delas são questões muito profundas. Por exemplo, quando a gente fala da juventude negra, a primeira pessoa que é abalada com essas questões todas que estão acontecendo é a mulher negra que pôs esse jovem, que acreditou, que teve um filho e ficou feliz, e de repente, quando você olha, estão exterminando aquele filho. Então, assim, um olhar muito específico para mulheres negras. E quero deixar um convite. O Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário é um termo que tem todo um processo histórico bem parecido com a história do povo preto, né? Uma história de idas e vindas, subidas e descidas. E ele precisa muito mesmo de ser visto com um olhar de enquanto um representante da cultura afro-brasileira. Então eu queria convidar as pessoas, queria aproveitar esse momento, convidar as pessoas para conhecer o Congado de Uberlândia. E se quiser conhecer um lugar que está também com as portas muito abertas, e esperando com coração muito aberto, é o Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. Então eu usava a expressão, e estou trabalhando com meus filhos também para a gente mudar, que a gente não tem muito interesse de ser um terno muito grande, não. Se a gente tiver direito, a gente vai querer ser um terno grande. Mas a nossa grandeza está na essência da nossa história, sabe? A nossa grandeza está na essência dessas idas e vindas, na essência de uma mulher, Dona Dolores, olhar e falar assim, foram muitas idas e vindas, então eu vou assumir esse terno, né? E eu vou caminhar. Então, assim, a nossa grandeza está aí, está na característica da ancestralidade da mulher negra que não quer que as coisas não deem certo, que quer que tudo caminhe e dê certo. Dá um grito aí, horário de procissão aí, Carlinhos. Você vai ser às 18 horas. Vamos lá! Aí, Antônia! Sorriso, bora!
Vamos atar essas correntes? Vamos atar? Vamos! Não quero nem meu pensamento esteja amarrado. Vamos embora! Mãe do Rosário, venha. É, esse terno aí tem história, hein? Aí eu dancei muitos anos. Acabou de chegar. Ei, Maria do Machado Rosário. Enfrentei batalha. Venci a guerra, consegui chegar. Chegar devagar. Pra não machucar. Eu, Maria. Senhora do Rosário. Sou marinheiro, para sempre até morrer. Quando o Rosário vem a ver seu povo, o marinheiro acabou de chegar. Pelos caminhos eu enfrentei batalha, venci a guerra e consegui chegar. Chegar devagar, pra não machucar. É o marinheiro, a senhora do Rosário. Olelele. Sou marinheiro, para sempre a tempo. Ei, quem gosta de ver, venha ver. Venha ver o marinheiro chegar. Quem gosta de ver, venha ver. Venha ver o marinheiro chegar. Ele chega com muita fé e esperança, amor a Nossa Senhora. Ele chega com muita fé e esperança, amor a Nossa